Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 6. Amém? Está escrito assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Grava isto: o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite. E nós te pedimos: fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós cremos que esta é uma palavra que veio dos céus, ó Pai. Não veio da mente, não veio, Senhor, do coração do homem, mas veio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Veio do Senhor com o propósito, Senhor, de falar conosco, de nos abençoar nesta noite, de nos alimentar, de nos fortalecer, de transformar a nossa vida, Pai. Esta é uma palavra poderosa, Senhor, e que esta palavra tenha a sua eficácia total nas nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou até esta passagem e o Senhor falou no meu coração que Ele escolhe os improváveis. Amém? Aqueles que o mundo não iria escolher, aqueles que o homem não iria escolher, aqueles que não chamam a atenção para o mundo. Porque como Deus fala aqui para o próprio Samuel, e Samuel é um homem de Deus, é um profeta do Senhor, é ungido do Senhor, é um homem que tem experiência de anos, ele não é um novato, ele não está fazendo isso logo no início do seu ministério para a gente pensar assim, não, Samuel ainda é inexperiente, ele ainda não conhece direito como é que são as coisas de Deus, não, ele já é um profeta velho, já está no final da sua vida e do seu ministério, mas mesmo assim, ele olha para o irmão de Davi e ele pensa, né? Quando ele olha para Eliabe no versículo 6, esse é o ungido do Senhor. Porque ele olhou para a aparência, ele olhou para o porte físico, ele olhou para aquilo que chama atenção para o mundo. O mundo olha as qualidades externas, o mundo olha somente a aparência, mas Deus fala aqui no versículo 7, o Senhor olha para o coração. Deus não se deixa enganar pela aparência. Deus não se deixa enganar por aquilo que está visível no natural. Deus olha por o interior do nosso coração. Amém? Deus está olhando para dentro do nosso coração. Mesmo que o mundo não nos valorize. Porque a ordem de Samuel para Jessé foi: olha, reúne os teus filhos. Eu vou comer com vocês.
E Jessé ouve a voz do profeta Samuel e ele chama todos menos um. Por que ele não chama Davi? Porque certamente ele pensou, Davi não precisa participar dessa reunião. É mais novinho, é o caçulinha, ele é moço ainda, ele é criança, ele não precisa participar da reunião. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que a gente não pode confiar no nosso coração, irmão. E a gente não pode confiar naquilo que está diante dos nossos olhos. A gente não pode confiar naquilo que a gente acha. Nós temos que buscar a direção do Senhor. Samuel, quase que ele erra ali, mas ele não errou por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente vai ser enganado. Então nós temos que ter discernimento espiritual. E o discernimento espiritual vem do Espírito Santo. Vem da gente ouvir a voz de Deus. Vem da gente estar atento àquilo que Deus quer. Aleluia! E o que Deus viu em Davi que lhe chamou a atenção? Lá em Atos, eu quero ir com os irmãos, eu acho tão bonita essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. É Paulo que está pregando em Antioquia da Pisídia, e ele diz assim, primeiro ele se refere a Saul, depois ele diz de Davi, versículo 22, ele diz assim, e quando este foi retirado, ele está falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, isso aqui é o testemunho de Deus acerca de Davi, achei a Davi filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia! Deus buscou um homem e Deus encontrou a Davi. Deus, aleluia, buscou alguém que chamasse a sua atenção, não pelo seu porte físico, não pelas suas qualidades materiais, não que chamasse a atenção do mundo. Deus procurou um homem, aleluia, e fosse segundo o seu coração. Quando Deus olha para o coração de Davi, Deus encontra aquilo que estava no próprio coração de Deus. E o que tinha no coração de Davi e que tinha no coração de Deus? Deus está buscando alguém que seja fiel, Ele vai executar toda a minha vontade. Deus está procurando alguém obediente, alguém que se submete, alguém que se dispõe a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Pastor, será que é tão difícil assim encontrar alguém fiel? É. Será que é tão difícil assim encontrar alguém que seja obediente? É. Será que é tão difícil assim encontrar alguém que queira fazer a vontade de Deus? É. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós confiamos no nosso próprio coração. Porque muitas vezes nós queremos fazer como Saul, a gente até faz a vontade de Deus, mas a gente faz do nosso jeito. Isso para Deus não serve. Deus rejeitou a Saul porque ele recebeu uma palavra de Deus e ele fez do jeito dele. Ele não fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele disse, não vou fazer desse jeito não, eu vou fazer assim porque eu acho que assim é melhor. Deus não quer que a gente ouça a sua palavra e fale, eu vou fazer melhor. Não, Deus não quer que a gente faça melhor, porque nós não vamos fazer melhor, irmão. Isso é mentira do nosso coração. Isso é mentira, meu irmão, da nossa carne. Nós vamos fazer pior. Se nós não fizermos exatamente aquilo que Deus falou, nós vamos fazer pior. Porque Deus não vai se agradar. Porque Deus não vai receber. Deus quer ver em nós obediência e fidelidade para fazer toda a vontade de Deus. Não é parcial a vontade de Deus. Não é um pouquinho da vontade de Deus. É toda a vontade de Deus. Então, quando Deus olha para o coração de Davi, Deus encontra aquilo que está no próprio coração de Deus. Meu irmão, que essa é uma lição para nós. Que Deus possa olhar para nós e que Deus possa se agradar das nossas vidas. E Deus não vai se agradar se eu for alguém que chama a atenção do mundo. Deus vai se agradar se eu for alguém fiel e obediente. Que me submeto à sua vontade.
que abro mão da minha própria vontade, que abro mão de mim mesmo para viver aquilo que Deus tem para mim. É isso que Deus está procurando. Deus não está procurando alguém com uma ambição muito grande. Deus não está procurando alguém que diz, não, eu vou fazer acontecer, não. Deus está procurando alguém que diga, Senhor, como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. Maria, ela é uma mulher que ela foi escolhida por Deus, porque Deus olha para o coração dela também, Deus vê isso. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua vontade, não é a minha. Ia ser difícil? Ia. Ela sabia que ia causar escândalo, sabia. Ela sabia que ela ia ser mal vista e poderia até ser rejeitada, ela sabia. Mas ela abriu mão de tudo para dizer, Senhor, eu estou pronta para fazer a tua vontade. Aleluia. E Davi também era alguém que estava pronto para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Vamos voltar lá para 1 Samuel. Então, primeiro Deus olha para dentro do nosso coração, irmão. E segunda coisa, que é Deus quem escolhe. Não é o homem que se promove. É Deus que escolhe. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este. Aleluia. Quem é que está escolhendo? Não é Samuel. Não é Jessé. Não é a sociedade. Não é um voto. Quem está, não é todo mundo. Vamos fazer uma eleição aqui. Vamos ver quem quer. Não, foi Deus. É Deus que está dizendo, é este. Eu escolhi ele. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Então Deus escolhe, Deus levanta e Deus capacita. Deus não vai jogar a gente numa fria, irmão. Vai lá, como que eu vou fazer aí? Não sei, não estou... Não. O Espírito do Senhor veio, aleluia, e o Espírito do Senhor revestiu a Davi, se apoderou dele. Que palavra preciosa, irmão. Deus está dizendo aqui que Davi era tão submisso que quem estava no controle da vida de Davi era o Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos ver na história de Davi. Em vários momentos a Bíblia vai dizer que Davi, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, ele vai consultar ao Senhor. Ele vai perguntar qual é a vontade do Senhor. Ele vai perguntar qual é a direção do Senhor. É isso que agrada a Deus. Ele foi perfeito, irmãos? Ele não foi. Ele errou, pecou, mas Davi é um homem que se arrepende, aleluia, e que se coloca nas mãos de Deus. Salmo 51, contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, tu és justo quando tu falas, tu és justo quando tu me julgas. Eu não estou aqui para contestar o que o Senhor vai fazer na minha vida, não, porque eu pequei. Quão diferente, né? De Saul, quando peca, ele disse para Samuel, não, me honra lá diante do povo, porque eu não posso sair mal dessa situação, não. Você já veio aqui, já liberou uma palavra negativa contra mim, agora vai lá comigo e me honra diante do povo. Eu não posso sair por baixo dessa situação. Diferença de caráter, diferença de personalidade, diferença de coração. Porque Davi se humilha diante de Deus. Saul não, ele não quer sair por baixo, ele quer ser honrado, me honra diante do povo. Eu não vou sair daqui de cabeça baixa, não. Eu quero sair daqui por cima, de cabeça erguida. Não, irmão. A gente tem que aprender, a Bíblia diz, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Quem é que vai exaltar? É Deus. É Deus que faz a obra, não é a gente, aleluia. Olha o que Davi, ele reconhece esse agir de Deus na vida dele. Olha o que ele diz no Salmo 18. Vamos lá, Salmo 18. Davi talvez tenha sido o maior guerreiro de Israel, o maior rei que Israel já teve. Mas olha o que ele diz. Salmo 18, versículo 32. Ele diz, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas.
Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Davi está dizendo que todo o sucesso da sua vida vem de onde? De Deus. Ele não está dizendo, eu, hein? Palmas para mim, venci Golias. Eu, hein? Palmas para mim, venci o leão. Você não sabe com quem você está falando? Eu já derrotei um leão, eu já derrotei um urso. Eu matei Golias, viu? Cuidado com que você, diante de quem... Ele não está falando isso, irmão. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas assim, com o ego inchado, não reconhecendo e não dando glória a Deus, por aquilo que Deus é que faz. É Deus é que faz, não é a gente, irmão. Se a gente orar por alguém e a pessoa foi abençoada, não é é porque Deus operou. É porque o Espírito Santo operou. Eu fui um instrumento, eu fui um canal. Lógico que Deus usou a minha vida, mas a glória é dele, não é minha. Amém? E Davi está reconhecendo isso. Deus é que me cinge de força, aperfeiçoou o meu caminho. Não é que eu dei sorte, não é que eu sou um cara esperto, não é que eu sei viver, não é. É Deus que aperfeiçoou o meu caminho, faz os meus pés como os da serva. Serva é aquele animal parecido com o veado que corre, tem uma velocidade muito grande. Aquele animal que sobe em lugares bem altos, né? Me põe nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate. Olha, eu não venci Golias porque eu sou bom, que eu tenho uma mira boa, que eu tenho força na pedra, eu sei escolher a pedra, eu sei lançar a pedra da funda. Não, o Senhor é que adestra as minhas mãos para o combate. Aleluia! De sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Nem a força, ele está dizendo, não vem de mim, vem de Deus. Aleluia! Me deste o escudo da tua salvação. Eu não escapei do inimigo, porque quantas vezes Saul quis me pegar. Eu sou esperto, eu sou ligeiro. O Saul, não consegue me pegar. Não, o Senhor me deu o escudo da sua salvação. A tua mão direita me susteve. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? A tua mansidão me engrandeceu. Quantas vezes os soldados de Davi ali falaram ali, 2 vezes, ele teve a chance de matar Saul ali, e os soldados falaram, vamos, ou deixa que eu vou. E Davi disse, não, ninguém vai tocar a mão no ungido do Senhor. O que ele está dizendo? A tua mansidão me engrandeceu. Não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. O Senhor é que vai fazer justiça por mim. Aleluia! Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Deus é que estava na frente. Deus é que estava me sustentando. Deus é que estava me conduzindo completamente. Versículo 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, aleluia. Eu venci os inimigos não porque eu sou um grande guerreiro, não porque eu sei lutar, não porque eu tenho uma estratégia infalível. O Senhor é que submeteu os meus inimigos debaixo dos meus pés. Foi Deus que me deu vitória, foi Deus que me fez prevalecer. Foi a mão do Senhor, aleluia, que estava ali abatendo os meus inimigos e sujeitando eles debaixo dos meus pés. Davi em nenhum momento está batendo no peito e dando glória para si mesmo. Está reconhecendo que o Espírito do Senhor que veio, que se apoderou dele, foi quem agiu através da vida dele. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor capacitou a Davi. Davi está reconhecendo, somente está dando glória e reconhecendo aquilo que Deus fez na vida dele. E nós temos que ser assim. Temos que dar glória a Deus. Temos que exaltar o nome do Senhor. Temos que dizer, Deus é bom, aleluia. Temos que dizer, o Senhor é que operou, aleluia. Não foi sorte, não foi porque eu mereço, não foi porque eu consegui, foi o Senhor, aleluia, que operou e que me deu vitória. Sem o Senhor,
nada eu poderia fazer. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Não podemos fazer nada. Amém? Voltando lá para 1 Samuel. Capítulo 17. Logo após a unção de Davi, ele vai enfrentar o primeiro grande desafio da vida dele, enfrentar Golias. Lá no capítulo 17, versículo 45, ele está diante de Golias. E olha como é que ele vai começar o combate contra Golias. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim, com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aleluia, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Porque que Davi era improvável. Não tinha idade para estar no exército. Não tinha treinamento militar. Não tinha equipamento militar. Davi não tinha um capacete, não tinha uma couraça, não tinha um escudo, não tinha uma espada, não tinha experiência militar, nada. Era um menino. Tanto que quando Golias olha para ele, versículo 42 diz que o filisteu o desprezou. Você não tem os filhos de Israel estão brincando, não mandaram um guerreiro, mandaram um menino. Um menino com um pedaço de pau na mão. Que guerreiro é esse? Eu pedi para eles me enviarem o seu campeão. Eu pedi para eles me enviarem o seu maior guerreiro. Aquele que era o melhor, o mais forte, o mais habilidoso, o mais do mundo, o mais aos olhos do mundo. Mas eles me enviaram o improvável. Estão de brincadeira comigo, isso aqui é uma piada. Mas Davi está dizendo, olha, Deus não dá vitória por causa disso. Não é por causa de um capacete, não é por causa de uma couraça, do escudo, de uma espada, não é por causa do tamanho, da força, da habilidade, do treinamento, não é por causa da experiência. Deus dá a vitória, aleluia, para mostrar que a glória é dele, aleluia. Para mostrar que a guerra é dele, aleluia. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, aleluia. E para a gente ver que não ficou só nas palavras de Davi, no versículo 49, diz assim, Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Quando a gente começa a olhar aqui, irmãos, a gente começa a ver que foi Deus mesmo. Porque a pedra entrou num pequeno lugar que não estava coberto pelo capacete, nem pela couraça, nem pelo escudo, na testa. E você vê que a força não é de Davi, é a ação sobrenatural de Deus, que a pedra cravou na testa. Quando a gente leva uma pancada muito forte de frente, a gente vai cair para frente ou para trás, irmão? Para trás, né? A pedra foi tão forte que ela cravou na testa do gigante, mas o gigante, em vez de cair de costa, ele cai com o rosto em terra, cai para frente. Não tem nada normal aqui. É tudo sobrenatural. E para Deus mostrar isso, diz que Davi prevaleceu, matou Golias sem que ele tivesse uma espada na mão. Ele vai usar a própria espada de Golias para cortar a cabeça de Golias. Ele não tinha uma espada.
Ele não tinha nada que o mundo olhasse para ele e vai dizer, não, vai dar certo essa batalha aí. Vai dar certo, porque olha a força, olha a habilidade dele. Não, eu conheço, eu já vi ele tem experiência, eu já vi ele lutando. Não, ele consegue. Olha, não, ele tem uma habilidade tão grande. Não. Todo mundo que olhou para Davi disse, ixi, sem chance. Não vai dar, isso aí não vai dar em nada. Deus nos mostra essa palavra para que a gente entenda. E muitas vezes nós vamos estar diante de situações como Davi. Um problema grande, uma dificuldade grande, uma adversidade grande, um problema grande, uma doença grande, uma situação que nós vamos olhar para aquela situação e olhar para nós e vamos dizer assim, eu não tenho condições de vencer essa batalha. Davi olhou para si mesmo e ele não viu condições, mas ele sabia quem estava com ele. É isso que nós temos que entender e aprender. Não importa, meu irmão, a minha capacidade ou a minha habilidade, importa quem está comigo. Importa quem vai lutar por mim, aleluia. Porque Davi está dizendo, o Senhor vai pelejar, aleluia. O Senhor, versículo 46, o Senhor vai te entregar na minha mão. Não importa a tua altura, você tem quase 3 metros de altura, isso não quer dizer nada para Deus. Ah, você está com capacete, com couraça, com escudo, isso não quer dizer nada para Deus. Você tem experiência em guerra, isso não quer dizer nada para Deus. Quem está comigo é maior do que aquele que está no mundo, aleluia. Quem está comigo não perde batalha, quem está comigo não é derrotado, quem está comigo não pode ser, os seus planos, aleluia, disse Jó, não pode ser frustrados. O que Deus falou vai acontecer, irmão. O que Deus falou não tem como dar errado, aleluia. E a glória é dele. Então é isso mais importante da gente andar com Deus, é isso. É saber que no momento mais difícil Deus vai estar na frente e Deus vai garantir a vitória. Deus poderia ter feito o Sansão infartar diante de Davi? Podia. Deus poderia ter feito ele cair um raio, sei lá, na cabeça dele? Podia. Deus poderia fazer um israelita pegar um arco e flecha e atirar uma flecha? Poderia. Mas Deus quis deixar bem claro para os filisteus, para Israel e para nós, que nós devemos apenas confiar nele. É só isso. Como Davi confiou, como Davi acreditou, aleluia, o improvável venceu a batalha. E Deus quer que a gente confie nele dessa maneira. Amém? Vamos orar.